Olá, meu nome é Luca e hoje eu represento meu grupo para apresentar o nosso projeto Ignis, a solução para o desafio do Santander. O Ignis foi desenvolvido para solucionar os desafios que o Santander nos trouxe. E para desenvolvê-los, foi necessário entender o fluxo de uma pessoa jurídica de forma completa, identificando assim, com base nisso, o perfil de cada empresa e também conseguir analisar as suas cadeias de valor, determinando qual que é a importância de suas relações comerciais. A primeira página da nossa aplicação é o nosso login, onde a gente vai dividir os nossos dois tipos de usuário, sendo ele da área de risco ou sendo ele da área comercial. Então, primeiramente, nós digitamos o usuário desejado e, com base nisso, ele vai direcionar para a página da área específica. Quando nós entramos, nós acessamos o dashboard da área aonde o usuário se encontra. Ao consultar um CNPJ, a gente já consegue ver diversas informações na tela. Vamos começar aqui pelos dados da empresa. Aqui nós conseguimos ver o CNPJ consultado, a razão social, na qual aqui foi simulada. Então, quando for com os dados reais, vai vir sim o nome da razão social real. Temos o setor, no caso aqui, extração de minério de ferro, e o saldo médio. O saldo médio com base nos dados que nós recebemos diversos saldos em diferentes datas referências. Aqui eu peguei os saldos dessas datas referências e fiz uma média, exibindo aqui. Também temos o faturamento da empresa e aqui a gente já consegue ver o resultado do nosso primeiro machine learning, que seria o perfil da empresa. Então aqui, nesse caso, com base em todo o treinamento que o machine learning recebeu, ele já definiu essa empresa aqui como madura. Aqui em seguida, nós conseguimos visualizar os cards. Aqui nos cards, nós temos o valor em aberto, o score, a faixa de risco e o PDD. Esses valores aqui foram todos simulados para que a gente consiga tratar melhor a análise de risco. Então, o score foi simulado, o valor em aberto e a faixa de risco ela é calculada com base no score. Então, quanto maior o score, menor o risco. E foi assim que a gente conseguiu calcular aqui a faixa de risco. E o PDD também utiliza esses dados aqui para o cálculo. Então, o PDD ele utiliza o valor em aberto e a faixa de risco para determinar quanto que será necessário guardar para esse devedor. Então, no caso aqui, a faixa de risco é baixa, ele está fazendo uma estrutura assim. Então, ele pegou o valor em aberto, viu que é baixo, e aí ele vai armazenar cerca de 2% aqui para o PDD, podendo alterar aqui. Então, se fosse um risco médio, seria 5% o PDD, e se fosse alto risco, seria 15% o PDD. Seguindo no nosso dashboard, nós temos o nosso primeiro gráfico de análise de risco. Aqui, no caso, é a matriz de criticidade das relações. Aqui, a gente consegue avaliar qual é o risco das relações comerciais, sendo ela se ela não pagar à empresa parceira ou se ela não receber das empresas parceiras. Aqui já é a resposta do nosso segundo machine learning, que usa como base o valor da transferência que ele tem que pagar, o valor em aberto, o saldo e o faturamento. Com base nisso, ele vai ver qual que é o risco se essa empresa não pagar a outra, e o mesmo acontece para o risco se não receber. Então aqui a gente consegue ver diversas relações críticas, né? Então se é uma relação aqui bem dependente uma da outra. E aqui no caso de ela não receber, para a empresa não quebrar ou algo do tipo, a gente consegue ver também aqui como alto, moderado ou baixo. Então, as avaliações são crítico, alto, moderado ou baixo. Continuando aqui, também temos outros gráficos comparativos para os principais parceiros comerciais, a pagar e a receber também. Então aqui a gente consegue ver os principais parceiros, os 5 principais parceiros a pagar e os 5 principais parceiros a receber. Logo abaixo aqui, nós temos a localização da empresa. Aqui, nós também usamos um dado simulado, que foi o estado. Como não temos a localização exata da empresa, utilizamos o estado para dar uma visão geográfica aqui para o nosso dashboard. Então, ao alterar aqui a nossa consulta, ele vai se adaptando de acordo com o estado que o CNPJ se encontra.
Para finalizar a nossa tela de risco, também simulamos a nossa prevenção a fraudes, que faria referência à consulta contra a prevenção de fraudes. Então, caso fosse identificado alguma, alguma fraude em determinado CNPJ, o nosso sistema já alertaria a gente, para assim o Santander conseguir desvincular dessa empresa antes de tomar qualquer ação. Voltando agora para a tela de login, nós vamos ter acesso agora à página do comercial. Aqui a gente consegue ver uma parte bem semelhante à página de risco, que seria a de consulta do CNPJ. Ao usuário consultar o CNPJ, ele vai ter aqui também os dados da empresa, como o CNPJ, a razão social, faturamento, o setor e o perfil, que é a resposta do nosso primeiro machine learning. Ele também vai conseguir visualizar aqui o saldo em conta, o valor em aberto e a faixa de risco. Abaixo, a gente tem o nosso maior diferencial, que seria o nosso terceiro machine learning. Então, com base em todos os dados que a gente recebeu até o momento, o nosso machine learning ele vai tomar a decisão de recomendar um produto para aquela empresa, avaliando todos os dados. Então, vai ver o momento que a empresa está, o saldo em conta, a faixa de risco, e com base nisso, ela vai recomendar o produto para o cliente. E é isso que a área do comercial precisa, pois eles precisam de dados objetivos. O papel deles não é avaliar risco, mas sim saber qual produto oferecer para o cliente na hora certa. Abaixo, nós temos também a localização da empresa, como dito antes, e aqui a gente tem alguns insights comerciais, que seria uma breve descrição de qual o momento da empresa. Então aqui a gente consegue ver empresa com risco baixo e valor em aberto de 120 mil reais. E com base a gente vai mudando aqui o CNPJ, a gente consegue ver diferentes tipos de análise desse machine learning. Então a gente consegue ver aqui uma empresa que tem um faturamento alto, porém ela está com saldo em conta negativo. E com base em todos esses valores, ela recomendou o capital de giro para essa empresa. Então, ela tem um valor em aberto aqui de 6 milhões, um saldo em conta bem negativo, mas ela tem um ótimo faturamento. Então, o capital de giro aqui, para a empresa conseguir seguir em frente, seria um ótimo produto. E assim é a nossa página do comercial. Como vocês puderam ver, o projeto Ignis vai além de ser apenas um sistema de análise. Ele é uma plataforma de inteligência que transforma todos esses dados do banco em informações claras e acionáveis para as equipes de risco e comercial. Espero que tenham gostado e nos vemos em breve.